Vamos de volta ao Morning Call para falarmos sobre a viagem do presidente Lula à Índia. Ele chegou agora há pouco a Nova Delhi e nesta viagem ele deve levar objetivos como ampliar a parceria estratégica com o país e também discutir alianças entre as nações do Sul global, para a defesa e também para multilateralismo. Para entender a importância desta viagem especificamente, eu converso agora com José Pimenta, diretor de Comércio Internacional da BMJ Consultores. Sempre um prazer conversar contigo, José. Gostaria de entender especificamente quais são os principais objetivos. A gente fala, claro, de expandir o multilateralismo, de aproximar os dois países, mas objetivamente, o que levamos de demanda ao país asiático, por favor. Bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Gabriel, é importante entender essa ida do presidente Lula, né, à Índia, Coreia do Sul, enfim, a Ásia, algo que ele já vem fazendo já há algum tempo, mas sobretudo agora a Índia, como um movimento de diversificação, né, das suas opções, das opções do Brasil, né, em termos de relacionamento bilateral na Ásia. A Ásia concentra hoje 40% do PIB global, 35% de tudo que a gente exporta vai para lá. E, obviamente, quando você olha, a gente está falando bastante de China, né? Mas quando você olha para essa aproximação do Brasil com a Índia e essa diversificação das opções de cooperação com a Índia, que já não é de hoje, isso não é um movimento de hoje. A gente assinou um memorando de entendimento no ano passado em cooperação energética, há uma promessa agora de assinatura de memorando de entendimento também na área de mineração crítica, muito importante para ambos os países, porque depois de China são dois países que têm amplas reservas, né, de minerais críticos hoje no mundo. Então, de maneira geral, o que você tem assuntos específicos, pautas específicas com as quais o Brasil vem trabalhando no continente asiático, e a Índia ganha muita notoriedade por conta dessas pautas estratégicas. Temos aí também cooperação na área farmacêutica, associações indianas sendo abertas aqui no Brasil recentemente para ampliar essa questão estratégica também para fármacos. E, de maneira geral, também o que o Brasil tem é uma possível ampliação, né, a necessidade de ampliação também de acesso a mercados, de acesso para novos produtos, para produtos específicos que o Brasil tem interesse no país indiano. Então, note que a pauta é ampla, é uma pauta extensa, mas também muito robusta em termos de estratégia para o Brasil, dentro daquilo que a gente vem falando de diversificação da sua estratégia na Ásia, Gabriel. É como quando falamos, por exemplo, sobre talvez uma ampliação de um acordo Mercosul-Índia para um acordo de livre comércio. Isso parece estar próximo, Pimenta, porque o acordo que nós já temos, Mercosul-Índia, é um acordo muito brando, ele tem pouca extensão. Inclusive, se a gente acompanha alguns relatórios, há poucos produtos que realmente se beneficiam no país. Parece que essa pauta está mais próxima depois de termos assinado um acordo com a União Europeia. Isso pode se tornar realidade e, se tornando realidade, seria uma boa jogada para o Brasil? Gabriel, acho que tem dois pontos aqui importantes. O primeiro que sim, o acordo com a União Europeia, o acordo com a EFTA, enfim, e o que os Estados Unidos vem fazendo em termos de política comercial, sem dúvida nenhuma, impulsionou a assinatura, a negociação de novos acordos internacionais mundo afora, e o Brasil está nisso. O Brasil está nesse movimento de buscar novas parcerias. Tem estreitado as relações com outros países, como a gente já falou, da Ásia, buscando ampliar também um acordo com o México. E aí, o segundo ponto, quando você tem um acordo, te respondendo objetivamente, né? Quando você tem um acordo já firmado com o país, é claro que você não precisa passar por todo aquele processo que foi, por exemplo, com a União Europeia, com o EFTA, entre outros países. No caso do México é isso, no caso da Índia também é isso. Mas você falou muito bem, é um acordo muito pequeno ainda, é um acordo de preferências tarifárias fixas, assinado lá atrás, há mais de uma década, né, com o qual a gente tem algo, sim, pelo menos em termos de rito jurídico, uma vantagem aí para poder colocar novos produtos. Embora a negociação com a Índia, né, para abertura de mercado sempre tenha sido difícil, né? A Índia também tem suas questões industriais, é um país que tem buscado se industrializar cada vez mais, mas, de novo, numa nova era, numa era de uma economia, de um comércio muito mais transacional, de um comércio muito mais pragmático.
E, de novo, o Brasil tem um papel fundamental nisso, porque já vem Brasil e Índia buscando, não só no âmbito dos BRICS, mas bilateralmente, estreitar seus laços. Então, sim, é possível avançar a passos mais rápidos, mas, de maneira geral, é necessário também olhar como que essas negociações vão ocorrer bilateralmente por conta dessas sensibilidades industriais. Eu acho até interessante a gente falar um pouquinho sobre essas sensibilidades industriais, principalmente. A Índia, e aí você me corrija se eu estiver enganado, mas aparentemente adota ou tenta adotar o mesmo modelo utilizado pela China há algumas décadas atrás, de forçar joint ventures, parcerias entre a indústria nacional e a indústria estrangeira para desenvolver o parque, principalmente fabril, no país. Empresas brasileiras estão lá presentes. A Taurus, fabricante de armas, tenta, por exemplo, participar de licitações indianas, já tem fábrica na Índia. A Embraer está tentando entrar no mercado, mas sempre com este modelo de parcerias. Eventualmente, um avanço da pauta comercial com a Índia deve se, talvez, debruçar em torno de produtos de baixo valor agregado, commodities principalmente, por conta dessa dificuldade, talvez, de entrar com produtos já prontos lá na Índia? Gabriel, quando você olha para o processo de internacionalização, né, de maneira geral, o que você tem são empresas indo para países mais próximos daqueles que, né, elas estão baseadas originalmente e buscando alçar novos voos, né, na medida que elas vão incrementando esse processo de internacionalização. Então, isso é algo, né, teórico, né, da teoria de internacionalização, como a gente diz. Quando a gente vai para a prática, isso acontece de fato. Mas, de novo, você tem um elemento externo muito forte aí, que é a necessidade de novas parcerias ou de ampliar aquelas parcerias com os quais, né, o Brasil, aí olhando para o Brasil no caso, já tem algo estabelecido. E aí, você olha a pauta comercial hoje, Brasil e Índia, é uma pauta comercial que não chega na casa de 20 bilhões, mas já avançou muito nos últimos anos. Então, essa pauta tem que refletir um acordo, né, que diga de alguma forma que seja a altura dela, mas que busque ampliar também. Hoje a pauta é muito concentrada, como você falou, né, em itens de commodities, né? Você tem a exportação para a Índia, você olha basicamente alguns minérios, você tem petróleo, você tem óleo de soja, você tem algumas commodities agrícolas, enfim, açúcar, celulose, e a gente importa produtos de um pouco maior valor agregado, né, como produtos farmacêuticos, químicos, entre outros. Dá para ampliar? Dá para ampliar. E aí, relacionado com a sua pergunta, comércio tende a gerar investimento. Quanto mais comércio uma nação faz com a outra, isso tende a criar bases sólidas e previsíveis. Algo muito importante no dia de hoje, previsibilidade, essa busca por maior previsibilidade nas relações bilaterais, isso tende a reverberar, sim, em novos investimentos estrangeiros diretos, tanto, né, Brasil, olhando Brasil para a Índia, quanto Índia, Brasil também. Agora a questão é olhar para quais setores têm esse apetite. Você citou vários setores, mas destacaria um outro também, que é a questão de cooperação energética, né? A Índia vem buscando alterar sua matriz energética, já não é de hoje. O Brasil tem um papel fundamental nisso com a questão do etanol. Então, de novo, é olhar para quais setores têm mais apetite agora nessa nova fase do comércio internacional, para isso reverberar em investimento, Gabriel. O continente asiático lhe parece ser talvez o caminho mais próspero para novas parcerias. A gente trouxe aqui de mercados abertos para agronegócio, 40% do que vimos desde 2023 são todos na Ásia. Não tem a dúvida, o continente asiático, a Ásia cresce, né? A Ásia é o vetor de crescimento global hoje, o Brasil tem que estar mais presente lá, e quando eu falo Brasil não é só governo, é o setor privado também, buscando novas missões, novas interações. A gente sabe que, né, a facilitação do governo nesse sentido é fundamental, né, abrir novos escritórios, por exemplo, da Agência de Promoção de Exportações, Apex Brasil, buscar, obviamente, trabalhar com as embaixadas, os setores comerciais das embaixadas, tudo isso é muito importante, novos acordos comerciais, mas o setor privado também, o setor produtivo estando lá, isso tende a reverberar em novos negócios, em novos modelos de comércio. É fundamental a gente estar no continente como um todo e buscando isso dia a dia, Gabriel. Muito obrigado, José Pimenta, meu caro, pelos destaques desta viagem. A gente vai acompanhar a agenda do presidente Lula. Deve ter encontro com Narendra Modi, primeiro-ministro indiano. Deve ter ali também uma extensão da viagem para outros países asiáticos. Lhe desejo uma ótima volta de feriado e um bom serviço para esta quarta-feira. Até uma próxima. A todos nós, um grande abraço, Gabriel. Valeu, um abraço enorme.